Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 5 a 7 do livro de 1 Crônicas. Versículo 1 do capítulo 5. O escritor explica aqui por que Rúben, o primogênito de Jacó, recebeu tão pouca proeminência entre as tribos. Ele contaminou o leito de seu pai, em Gênesis 35, versículo 22, e depois a gente tem a menção a esse fato em Gênesis 49, versículo 4. E assim Rúben perdeu seu direito à primogenitura e a dupla porção da herança. Em lugar de Rúben, José recebeu dupla porção através de seus filhos, Efraim e Manassés, que foram tratados como tribos distintas. Versículo 2. O príncipe aqui mencionado é Davi e, por implicação, Zorobabel, seu descendente. Versículos 3 a 6. Essa seção expande o registro sobre a família de Rúben, pulando algumas gerações. Beera teve a desventura de ser o líder da tribo quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou a tribo para o exílio em 733 a.C. Versículos 9 e 10. Os sucessos anteriores de Rúben tinham permitido que essa tribo se estendesse na direção do rio Eufrates e derrotasse os agarenos. Estes eram ismaelitas, descendentes de Agar, mãe de Ismael. Versículos 11 a 17. A tribo de Gade estava localizada ao norte de Rúben. Segundo o versículo 17, após a invasão de Tiglat-Pileser, Jotão, rei do Reino do Sul, de Judá, exerceu algum domínio sobre esse território. Versículos 18 a 22. As tribos orientais combinaram suas forças em diversas vitórias militares e acumularam uma grande quantidade de despojos. Os israelitas sobrepujaram um exército muito mais numeroso do que o deles próprios, pois o Senhor os abençoou. Versículos 23 a 26. Essa é a primeira referência à idolatria em Crônicas. Embora essa parte da tribo de Manassés incluísse algumas pessoas de destaque, elas se desviaram de Deus e adotaram a idolatria do povo ao seu redor. Tiglat-Pileser foi usado por Deus para punir o seu povo por causa de sua idolatria. Muito antes de Israel ser capturado pela Síria, essas três tribos já tinham sido levadas para o exílio. Agora nós vamos estudar o capítulo 6, versículo 1 do capítulo 6. Agora nos voltamos para a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Eles são importantes para o cronista porque, depois do exílio, o restabelecimento do sacerdócio apropriado era crucial. Qualquer um que desejasse servir como sacerdote no templo reconstruído tinha de ter uma clara genealogia dentro da tribo de Levi. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, e cada uma dessas 3 linhagens desempenhavam ocupações distintas na adoração a Deus. A linhagem mais crucial era aquela que levava a Arão, e desse modo aos sacerdotes. Essa era a linhagem que descendia de Coate, filho de Levi, mas nem todo descendente de Coate poderia ser sacerdote, somente aqueles que podiam traçar sua linhagem até Arão. Todos os demais ficavam no grupo mais amplo de pessoas que desempenhavam tarefas gerais no templo. Versículo 2. Grande parte das genealogias em Crônicas salta algumas gerações e geralmente o tempo em que os israelitas ficaram no Egito é abreviado ou inteiramente saltado. Versículos 3 e 4 do capítulo 6. Os descendentes de Arão aqui mencionados foram sacerdotes. Nadab e Abiú perderam a vida quando violaram a santidade de seus deveres, de maneira que Eleazar tornou-se o verdadeiro sucessor de Arão, seguido por Finéias. Versículos 5 a 15. A lista de sumos sacerdotes que se segue acompanha-os durante os 860 anos entre o Êxodo e a queda de Jerusalém, mas não inclui os descendentes de Tamar, que ocuparam o ofício sob os últimos juízes e o início do reino. Então não estão Eli, Finéias segundo, Aitube primeiro, Aimeleque primeiro, Abiatar e Ameleque segundo. Também não estão outros sumos sacerdotes mencionados em outros lugares, como Maria II, Joiada, Zacarias, Urias, Azarias III e Meraiote. Versículos 16 a 21 do capítulo 6. Aqui temos uma lista dos filhos de Gerson, dos filhos de Coate e dos filhos de Merari, baseada em Êxodo 6, versículos 16 a 19, em Números 3, versículos 17 a 20 e em Números 26, versículos 57 a 61. Versículos 22 a 30. A partir do versículo 22, volta-se para os descendentes de Coate. Essa lista contém 4 homens com o nome de Eucana. O que é mencionado no versículo 27 é o pai de Samuel, era o marido de Ana. Versículos 31 e 32 do capítulo 6. Davi nomeou grupos de cada um dos 3 clãs de Levi como músicos. A família de Emã, de Coate, a família de Asaf, de Gerson,
e a família de Etan, de Merari. É salientada a importância da música na adoração a Deus e o que é dito também fornece uma base para as funções desses clãs no período que se seguiu ao exílio babilônico. Versículos 33 a 47. Há 3 músicos principais, Emã, Asaf e Etan. Às vezes também Etan é chamado de Geduntum. Esses 3 homens representam os 3 ramos dos filhos de Levi, Coate, Gerson e Merari. Esses, respectivamente. Emã era um descendente de Coate, mas não por Arão, de modo que ele não era elegível para o sacerdócio. Versículos 49 a 53. A consideração sobre as famílias dos levitas é concluída observando-se o direito exclusivo dos zadoquitas, ou seja, os descendentes de Zadok, de oferecerem sacrifícios por serem descendentes diretos de Arão. Talvez tenha havido alguma controvérsia entre as famílias dos levitas sobre isso no tempo em que o livro estava sendo escrito. Versículo 54. Os levitas trabalhavam no tabernáculo e mais tarde no templo, mas nem todos viviam agrupados em torno do local sagrado. Uma das razões para isso é que antes da construção do templo não havia qualquer restrição sobre o local onde os sacrifícios deveriam ser realizados. Além disso, uma vez existindo o templo e entrando em vigor a restrição de não prestar sacrifícios em outros lugares que não fosse no templo. E isso não seria economicamente praticável. No tempo da conquista, foram repartidos para eles territórios e cidades dispersas entre todas as tribos. Versículos 55 a 61. Os coatitas receberam uma porção na importante cidade de Hebrom. O principal herdeiro dessa localidade foi Caleb, e ela serviria mais tarde, por algum tempo, como capital de Judá, sob a monarquia de Davi. Na tribo de Benjamim, só 11 cidades são enumeradas, mas no livro de Josué, capítulo 21, há mais 2, Juta e Gibeon. No entanto, nenhuma das 2 listas apresenta 13. É possível que 2 delas já tivessem sido destruídas quando foi escrito o livro de Crônicas. Versículos 62 a 81. Essa longa lista mostra que os levitas receberam espaço para morar entre as tribos do leste, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, bem como no território principal a oeste. Mesmo que eventualmente os removesse para longe do templo, esse arranjo também permitia que eles estivessem distribuídos por toda a terra para que pudessem ensinar todo o povo. O autor salienta a vasta área que pertencia a Levi. A maior parte dos lugares citados ficava fora das fronteiras da província ocupada depois da volta do exílio, sugerindo então a esperança de que a comunidade restaurada se expandisse. Agora nós vamos estudar o capítulo 7. Essas genealogias são imperfeitas. Sobreviera ruína a Israel e isso se refletiu nos registros. Alguns conservaram seus registros perfeitos na Babilônia, outros se mostraram descuidados, não se lembrando das promessas de Deus a seu povo. Perderam as provas que realmente pertenciam ao povo escolhido. Os que mantinham seus registros esperavam, pela fé, o tempo quando retornariam à sua terra. Jeremias 32 é um exemplo dessa fé esperançosa. As genealogias desse capítulo são uma rápida revisão das tribos do norte. Versículo 1 a 5 do capítulo 7, o registro sobre Issacar está alicerçado em Gênesis 46, versículo 13, em Números 1, versículo 28 e em Números 26, versículos 23 a 25. A tribo é mencionada principalmente pelo número de soldados que forneceu e por sua genealogia meticulosa. Versículos 6 a 12. O autor retornará novamente à tribo de Benjamim no capítulo 8, para traçar a linhagem de Saul. Aqui, ele enfatiza o número de soldados nessa tribo. Versículo 13. Naftali é mencionada em apenas um versículo. Aparentemente, sua genealogia não era importante nos dias do cronista, porque, após o exílio, parece não ter havido um grande contingente de Naftali entre aqueles que voltaram a Judá. Essa lista repete informações encontradas em Gênesis 46, versículo 24, e em Números 26, versículos 48 a 50. Versículos 14 a 19 do capítulo 7. A esposa de Manassés era arameia. Grande parte das informações presentes aqui baseiam-se em Números 26, versículos 29 a 34, e em Josué 17, versículos 1 a 13. O enfoque sobre mulheres nessa linhagem pode derivar-se da importância das filhas de Zelofeade, que deram uma importante contribuição à cultura de Israel, em Números 27, versículos 1 a 6, quando elas pediram sua herança na terra por seu pai não ter tido filhos homens. Versículos 20 a 29. Efraim era uma das principais tribos, uma rival à altura de Judá.
Quando o reino se dividiu, Efraim foi a principal entre as 10 tribos, de modo que Efraim é muitas vezes na Bíblia sinônimo de todo o reino do norte. As mortes de Ezer e Eleade devem ter acontecido enquanto os israelitas estavam no Egito, de forma que esses homens devem ter se aventurado ao norte de Gaza. Versículos 30 a 40 do capítulo 7, a linhagem de Ezer baseia-se em Gênesis 46, versículo 17, e em Números 26, versículos 44 a 46. A tribo ficava localizada ao norte, na região costeira, e era de importância secundária. Entretanto, uma descendente de Azer, a profetisa Ana, louvou a Deus no templo por causa do nascimento de Jesus. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 5 a 7 do livro de 1 Crônicas.